Você sabia que o Universo Paulinas também oferece cursos nas áreas de Bíblia, catequese, comunicação e educação? Contando com professores e tutores experientes e muito conteúdo para sua formação humana, cristã e profissional. A Paulinas Cursos traz para você a possibilidade de cursos à distância e presenciais para uma preparação contínua e especializada em sua área de atuação. Conheça o universo da Paulinas Cursos. Acesse universo.paulinas.com.br/cursos e confira. Olá! Você que está nos acompanhando hoje aqui no YouTube, nas redes sociais do CEPAC. E boas-vindas a você que está entrando aqui no nosso Caminhos da Comunicação. Boa tarde, Ricardo, José Epitácio, Luiz Gonzaga. Sempre bom ter vocês conosco aqui, olha, do Pará, do Rio de Janeiro, de tantos lugares deste Brasil. Nós fazemos neste momento uma grande rede de comunicação. Carla Felício, boa tarde, Carla, aqui de São Paulo, a Vânia de Castanhal, todos muito bem-vindos, bem-vinda, a Sandra Carlos, grande abraço a cada um de vocês que está chegando. Eu estava dizendo no começo, quando a gente abriu, colocamos um testemunho do curso de quem fez o curso de especialização. Maria das Neves, bem-vinda, Arnaldo Júnior, grande abraço a vocês que são líderes de comunidade, que estão na imprensa, que estão aí levando adiante a pastoral da comunicação e a comunicação nas pastorais. Nós estamos com o programa aqui do CEPAC, nos Caminhos da Comunicação, que acontece todas as quartas-feiras, com o objetivo de formação e de capacitação em duas vertentes, sempre pensar a comunicação e a comunicação passo a passo. E nós transmitimos sempre pelo YouTube, pelo Facebook, pelas redes sociais, e depois fica aí sempre fica no YouTube, que você pode revisitar, você pode assistir de novo. O Luiz Gonzaga é diácono de Juazeiro do Norte, no Ceará. Muito bem-vindos de todo o Brasil. E nós vamos hoje, então, como a gente já anunciou, nós estamos hoje com a temática do Pacto Educativo Global. Né? Muitas pessoas, pode ser que de vocês já estejam envolvidos neste Pacto Educativo Global, pode ser que algumas pessoas nunca ouviram falar, eu conversei com algumas pessoas, nunca ouvi falar. Então, é uma oportunidade de nós refletirmos junto e de estarmos ligando com outros saberes, porque tudo está interligado. Então, muito bem-vinda também a quem vai entrar depois. Eu vou pedir a irmã Gisele para colocar o slide. Eu vou me servir de alguns slides para falar do Pacto Educativo Global. E depois você pode dar contribuições, você pode fazer perguntas, né? O que é esse Pacto Educativo Global? Vamos para o próximo slide, né? O Pacto Educativo Global é uma proposta, para variar, do Papa Francisco. É um apelo que ele faz à igreja e ao mundo, não é só a igreja católica, ao mundo, na celebração dos 5 anos da encíclica Laudato Si. Agora nós já fizemos 7, né? Em 12, então, de setembro de 2019, ele lançou esse convite de um pacto educativo global, convocando todos os representantes da Terra. O Papa Francisco pensa grande, pensa em alianças para todo mundo. Marcos Beltramin, bem-vindo. Então, essa grande aliança de todo mundo nessa iniciativa do Pacto Educativo Global. E podemos ver o próximo slide? Eu fiz uma costura, eu gosto muito de trabalhar com essa tríade, né? O Pacto Educativo Global, ele tem o grande foco da ecologia integral. O que é ecologia integral? O Papa Francisco, quando ele fala de ecologia, ele não fala só do cuidado do meio ambiente, ele fala do ser humano, ele fala dessa casa comum, da família, ele fala
dos animais, dos minerais. Então, toda a casa comum, tudo aquilo que envolve este nosso macro-universo. Esse pacto educativo, ele se apoia também nas 3 encíclicas, Laudato Si, Fratelli Tutti, todos irmãos, e Christus Vivit, que é aquele da juventude. E ele envolve, então, família, escola e sociedade. A família, por exemplo, a família ela faz parte a família ela é muito mais que a célula-mãe da sociedade, é o berço onde nós recebemos a verdadeira educação, a educação de base vem da família. Tanto que tantas vezes a gente fala, hoje faltou a base da família. A escola sente quando falta a base da família, aquela educação básica dos valores, do respeito. A gente fala, a família educa, a escola socializa. Mas a verdade é que nós todos somamos e procuramos todos educar. A igreja também é um espaço educativo, né? Nós educamos nas pastorais. E a sociedade, por que a sociedade? A sociedade, nesse sentido amplo, nós temos organizações da sociedade civil, nós temos associações, nós somos ONGs, nós temos grupos de universidades, pessoas que não são necessariamente ligadas à Igreja Católica, porque o Papa, ele faz um apelo a toda a humanidade. Qual é o apelo? E a meta, reconstruir o tecido das relações em ordem a uma humanidade mais fraterna. Percebem as estratégias que o Papa usa para colocar em prática as encíclicas? Hoje a gente sabe que há mais um projeto de mais 7 anos para levar adiante o projeto. Eu peguei Fratelli Tutti Evangelii Gaudium também, que é a matriz da evangelização, do plano do pontificado do Papa Francisco. Então, veja, o tecido das relações. Quando nós falamos de pacto educativo global, nós falamos de diálogo, nós falamos de acolhimento mútuo, nós falamos de escuta, porque, de fato, nós temos que nos escutar a todos na sociedade. Continuo dando as boas-vindas aqui a outros que estão entrando. José Marcos Medeiros, lá do Rio Grande do Norte, muito bem-vindos. Que bom os alguns alunos do CEPAC, outros amigos, enfim, todos somos essa grande família. E falando do Pacto Educativo Global, então, que o Papa Francisco chama a atenção e propõe para a humanidade. Podemos avançar. Então, na encíclica Evangelii Gaudium, essa aqui, o Evangelho da Alegria, a minha está cheia de papeizinhos, de tanto que a gente consulta e lê. Então, o Papa Francisco faz a convocação para uma igreja em saída, uma igreja que vá ao encontro das pessoas, que faça o anúncio em todos os lugares, em todas as ocasiões, sem excluir ninguém. Essa igreja em saída, que combina com a mensagem do Dia Mundial das Comunicações desse ano, nós todos estamos familiarizados, encontrar as pessoas onde estão e como são. Então, ir ao encontro das pessoas, fazer alianças com outros grupos. A Laudato Si, ele pede para difundir um novo modelo relativo ao ser humano, à vida, à sociedade, à relação com a natureza. Alguém dizia outro dia, porque a Laudato Si é justamente esse grande projeto que eu estava acabando de falar aqui, da ecologia integral. O que se fala ecologia? Não é só o meio ambiente, é tudo. É o meio ambiente com tudo o que envolve a casa comum, o ser humano, os seres animais, vegetais, a água, o ar, tudo, essa casa que nos acolhe, que nos abriga, mas faz parte da ecologia integral também a justiça social. A justiça social, essas cartas do Papa, elas são cartas sociais, mesmo o Fratelli Tutti, é uma carta social, né? E inclusive, o modelo econômico. Essa educação
a educação, ele diz que é condição de êxito deste pacto, uma educação comprometida com a ecologia integral. Quero dar as boas-vindas à irmã Quitéria Rosa, querida, ex-aluna do CEPAC, lá de Campina Grande, Petrolina, aliás, ela está em Petrolina, trabalhando a educação, a educomunicação, e nós colocamos no começo dessa live o seu testemunho, irmã Quitéria, e no final vamos colocar de novo. Muito obrigada por você testemunhar tudo isso que lhe ajudou, o curso de especialização, mas, sobretudo, pela missão que você tem em sua escola. As irmãs salesianas são educadoras. Então, esse pacto educativo global, ele é muito assumido pelas escolas católicas, né? Através da ANEC, da Associação Nacional de Escolas Católicas, através da Conferência dos Religiosos do Brasil. Vamos pensar a educação formal e informal, as mídias, tantas outras formas, os próprios grupos populares, elas são, sempre nós trabalhamos a educação informal, e também a CNBB, o departamento, né, a conferência, o departamento lá com Dom Justino, que é da educação e cultura, então também abraça. Então toda a igreja abraça, mas ela é aberta ao mundo, é aberta a todas as pessoas que se sintonizam com este grupo. Podemos avançar, irmã, no outro... Então, ao propor esse pacto, o Papa reconhece a necessidade de unir esforços para formar pessoas maduras e com responsabilidade na construção do bem comum. É muito importante essa responsabilidade na construção do bem comum, que a gente vê hoje tão esquecido, né? Esse bem comum que passa pela política, que passa por tantas formas. E, como eu disse no começo, eu vou fazer uma colocação do pacto e depois uma aproximação com a educomunicação, mas eu quero ouvir de vocês também, partilha o que vocês já trabalham, o que vocês já fazem, sugestões, e também, se querem fazer alguma pergunta, Padre Jefferson Adelino, muito bem-vindo também, de Caruaru, em Pernambuco, nosso ex-aluno do CEPAC. Então, esse pacto, ele se inspira naquele provérbio da sabedoria africana: para educar uma criança é necessário uma aldeia inteira. Ou seja, não dá para trabalhar a educação isolada, tem que ter família junto, tem que ter a sociedade, tem que ter o ecossistema escolar, mas também o bairro, né? Então, a imagem ou metáfora da aldeia evoca uma ampla aliança pela educação que chama toda a sociedade a assumir a responsabilidade e não se limita as pessoas ligadas à Igreja Católica, aquilo que eu acabei de dizer. Dá para fazer alianças com tantos outros grupos, né, que também lutam pelas mesmas coisas, tanto pessoas de outras denominações religiosas, como, às vezes, clube de mães, grupos, associações, né, que podem estar, a própria ABPEDUCOM, que é a Associação Brasileira de Educomunicação, que eu faço, acho que vários de vocês fazem parte, eu sou também sócia fundadora, e o CEPAC aqui, nós somos associados, então eles também estão trabalhando de uma forma mais eclética, né? Podemos avançar, irmã, outro slide. Aqui eu coloquei o link, desculpe, da mensagem do Papa, na íntegra, que é muito importante que a gente leia, esta mensagem. Nunca sentimos como agora a necessidade de unir esforços numa ampla aliança educativa, o Papa diz, para formar pessoas capazes de superar fragmentações e contrastes e reconstruir o tecido das relações, em ordem a uma humanidade fraterna. Esse tecido das... Nós temos que ter uma comunidade fraterna, nós temos que ter uma sociedade que trabalha pela paz, pela verdade, pela justiça, pelo respeito, e nós estamos vendo que não é isso tantas vezes que aparece. Por outro lado,
há muita verdade e muitas ações nesse sentido. E aqui eu coloco um desafio que às vezes eu faço para a Pastoral da Comunicação. Como é importante fazer pequenas reportagens, pequenos vídeos ou áudios, socializar o que nós estamos fazendo, né? Tantas coisas que nós estamos fazendo. Podemos avançar também? Tomei água e foi pro. Então, a educação, então, quais são os pontos agora? Agora eu vou passar alguns pontos. Educação para reavivar o compromisso em favor das gerações jovens. O Papa se volta muito para o jovem. Todos nós, adultos, temos que dar apoio ao jovem, mas o jovem precisa ser protagonista dessa aliança. As escolas trabalham muito esse protagonismo, né, do jovem. Então, esse protagonismo assumido de forma pessoal e também como escola, seja escola pública, seja escola particular, seja escola municipal, que a gente possa fermentar isso, compartilhar com professores, educadores. Essa live, a irmã já colocou aí para compartilhar, né? Esse é um sonho da humanidade. Nós só vamos nos salvar juntos. Ninguém se salva sozinho. O Papa Francisco usa muito a imagem do barco, né? Para dizer, ninguém se salva sozinho, ou a gente se salva junto, ou a gente se perde, né? Boas-vindas aqui para Maria Inês, também Vacari, que está aí conosco. O jovem pode assumir a transformação, povoando o continente digital. Aqui eu peguei daquela mensagem do Dia Mundial das Comunicações, que o Papa Bento XVI dizia, o jovem precisa povoar com amizade, respeito e diálogo. Então, é tudo muito interligado, essa comunicação que precisa ser feita pelas novas gerações. Ajudar o protagonismo. E quando nós falamos de protagonismo, é aquela expressão do Paulo Freire, esperançar. Não esperar que alguém venha me oferecer, mas propor, ser proativo, não é querer se aparecer. Tem um entendimento de protagonismo muito errado. Fulano quer ser muito protagonista, quer se aparecer. Não. É de fato ter ações de intervenção na sociedade. Vamos propor, vamos fazer isso com o grupo de jovens, vamos fazer isso lá na catequese, vamos fazer isso lá no nosso bairro, vamos fazer tal programa. Iniciativas, isso é protagonismo, né? E a gente poder mostrar, porque hoje o que não é visto não é lembrado, todos nós sabemos disso, né? Então, nós também mostramos para testemunhar e para dizer, tem muita coisa boa acontecendo, não é só violência, não é só desrespeito, não, tem tanta coisa boa da família, tem tanta coisa boa que as paróquias estão fazendo nesse tempo de pandemia para matar a fome de tanta gente, quantas campanhas solidárias existem nas comunidades, né? E nós podemos mostrar isso, porque isso é também caridade justa e solidária, né? Onde nós temos essa caridade social que o Papa pede tanto no Fratelli Tutti, que eu mostrei no começo as 3 cartas, né? A caridade social, né? Vamos para o próximo. Outro ponto que o Papa coloca é renovar a paixão por uma educação aberta e inclusiva. Sempre as rodas abertas. Educação aberta e inclusiva, na difícil missão de educar, então, pais, professores, educadores, religiosos, religiosas, sacerdotes, toda a comunidade educativa tem responsabilidade. Todo mundo, também quem não é formalmente um educador, a gente distingue professor de educador. Educador nós somos o tempo todo, né? Então, todos nós, toda a liderança de grupos, às vezes profissionais, que dizem, não estou inserido, mas é um educador, porque está educando seus filhos, está sendo fraterno, está ajudando as pessoas. Então, e a chamada a criar uma cidadania ecológica. Palavras novas, estão até entre aspas, né? Se nós falamos da ecologia integral, que diz respeito
a preservação da casa comum, que não é só meio ambiente, que não é só a água, não é só a terra, mas é também toda a questão dos minerais, dos animais, né, das nossas, preservar tudo isso da casa comum, mas é a justiça social junto, né? As cartas da justiça social, quanto a igreja tem de justiça social, hoje chamamos também de caridade social, porque não é senão viver o mandamento do amor, né? É ajudar que todos sejam irmãos, e também o crescimento econômico sustentável, não só enriquecimento de alguns nessa pandemia estão faturando altamente, outros estão passando fome. Então, o projeto da ecologia integral e dessa cidadania ecológica integral, ela diz respeito a tudo isso. A educação que tem em conta o diálogo com as diferenças, né? O diálogo com as diferenças, a superação da economia do lucro e do interesse, olhar para a casa comum e para todas as formas de vida, a valorização do que é simples e belo, como uma flor que você cultiva, como uma plantinha medicinal, tantas coisas. Depois nós vamos compartilhar, então eu vou procurar ser breve na exposição dos pontos principais, e depois nós vamos compartilhar o que vocês estão colocando aqui no chat, que eu já estou vendo. O próximo ponto, então, a irmã Gisele pode passar, é a economia de Francisco e Clara. Vejam que o Papa tem várias frentes, essa do Pacto Educativo Global e a economia de Francisco, que já teve muitas, está acontecendo, né? A pandemia impediu muitos encontros presenciais, mas houve muita realização virtual. Vocês encontram isso na internet? Quantos, pode ser que tenham participado, de vocês que estão aqui? Então, o Papa Francisco convida os jovens empreendedores, economistas, para fazer um pacto no espírito de Francisco e Clara, a fim de que a economia de hoje e de amanhã seja mais justa, mais fraterna, sustentável, com um novo protagonismo, sem excluir ninguém. Gente, o plano de Deus é que todos tenham vida e vida em abundância. Esta é a economia de Francisco. A economia, a educação comprometida com o diálogo e a paz. A comunicação para uma cultura da paz, na cultura do encontro. Para eu me encontrar, eu tenho que olhar para o rosto do irmão, eu tenho que perceber aonde ele está e como ele está. E isso requer o reconhecimento do outro, da sua liberdade e dos seus direitos fundamentais. Quando a gente fala reconhecimento do outro, reconhecer o outro é muito importante, porque hoje em dia a gente às vezes faz de conta que não viu o outro, que não viu a necessidade do outro. Podemos avançar? Então, o próximo ponto é criar e favorecer alianças educativas. Aqui o Papa cita a Christus Vivit, que é justamente a carta que resultou do Sínodo dos Jovens. Então, ele diz que há um pacto quando nós somos capazes de reconhecer no outro, diferente de nós, não uma ameaça. Quanto nós, nessa pandemia, a gente tem medo, não chega perto porque eu não posso me contaminar. Verdade, o cuidado do distanciamento social é real e a gente precisa ter, mas que o outro não seja uma ameaça para nós, contra a nossa identidade, nós podemos conviver com as diferenças, o outro é o nosso companheiro de viagem, no outro nós descobrimos o esplendor da imagem de Deus, veja que bonito, e a gente precisa fazer exercício, para perceber que Jesus está presente em você, Lúcia, que está aqui, em você, Padre Jefferson, em você, Luiz Gonzaga, em você que está acompanhando aqui, naquele que está caído na rua. Então, as alianças educativas nesse sentido. E ele chama também para a família. Mais do que uma célula da organização social, a família é o espaço amoroso que dá as condições essenciais para formar a pessoa na sua integridade. No começo eu estava dizendo, né, quando a gente falava da família, escola, sociedade, que às vezes a escola se ressente
da família que não foi berço educativo, porque é na família que nós aprendemos as relações primárias, a educação ao outro, inclusive nós falamos a família deve ser o berço da fé, nela se lançam os alicerces para o desenvolvimento também cognitivo e social do ser humano. A alimentação é muito importante, o cuidado na primeira idade, nos primeiros anos, o amor, né? Sentir a segurança, como é importante isso, né? Bem-vindo, Gabriel, também que está chegando, depois nós vamos compartilhando. O próximo ponto do nosso Pacto Educativo Global, pode passar para o próximo, irmãs, construir uma aldeia da educação. Olha, nós estamos voltando de novo à aldeia, ao pequeno grupo. A gente hoje tem também comunidades por afinidade. Mas o que é uma aldeia? Onde todo mundo se conhece, onde todo mundo se respeita, onde, então, essa aldeia, McLuhan usou para a comunicação, falando que nós seríamos uma aldeia global. E já somos uma aldeia global, só que muito nos desconhecendo. Aqui, a proposta supõe pessoas e instituições que elas assumam gradualmente valores da educação como direito universal, em conexão com o cuidado da casa comum, dessa ecologia integral que nós já falamos. A proposta de construir essa aldeia da educação ou cidade da educação remete ao conceito do ecossistema educativo, onde as relações são abertas. O ecossistema, eu vou repetir de novo, né? O ecossistema educativo integral, ele inclui o meio ambiente, a justiça social e o desenvolvimento autossustentável. Podemos avançar, tem bastante gente partilhando e é ótimo isso. E o Papa faz um apelo às personalidades, não, pode voltar, irmã Gisele, as personalidades, eu acho que avançou sem querer, pode voltar, irmã Gisele, o slide que o Papa faz um apelo às autoridades, Gisele, dá para voltar? Então, um apelo às autoridades que estão ali, e também, eu não tenho como voltar aqui, as autoridades e os jovens. E ele falou ao corpo diplomático do Vaticano, de modo que todos pudessem se unir nesta aliança do Pacto Global. Então, governos, igrejas, sociedade civil. Dá para voltar, Gisele, o slide? Isso, aqui, apelo às personalidades e aos jovens. Este pacto, então, ele foi apresentado ao corpo diplomático junto à Santa Sé em 14 de maio de 2020. E ele diz assim: eu faço apelo também a vós, jovens, para que participeis do encontro e sintais plena responsabilidade de construir um mundo melhor, o cuidado da casa comum. Não tenhais medo de vos fazerdes cidadãos do ambiente digital, né? E do ambiente dessa cidadania ecológica. Agora, o próximo slide, eu faço uma pequena aproximação do Pacto Global Educativo com a educomunicação, e em seguida nós vamos compartilhar as experiências de vocês. Então, a educomunicação, porque quando a gente lê, e você que trabalha com educomunicação já deve perceber a aproximação, a educomunicação, ela tem o ser humano enquanto sujeito do processo. O Papa Francisco coloca sempre a pessoa, então a pessoa que está ali como construir alianças para uma aldeia da educação, construir e cultivar um ecossistema comunicativo e educativo. A gente já falou bastante, não vamos explicar de novo. O que é fundamental na educomunicação e no Pacto Educativo Global? A participação e o diálogo. Então, a centralidade das relações em vista de uma nova humanidade. Né? Nós temos que nos relacionar, de nos respeitar como irmãos, independente da religião, da cultura, da condição social, favorecer e exercitar a gestão compartilhada. Isso é muito forte na educomunicação. Para isso, nós precisamos do diálogo, da escuta.
E também como comunicação, produzir, eu dizia no começo, por que não fazer pequenos vídeos, contar o que nós estamos fazendo, o que está acontecendo conosco, além de transmissão de missas, de eventos religiosos, contar aquela ação educativa, contar como nós estamos contando aqui, contar aquela campanha para dar pão e leite a tantas crianças, né? Para ajuntar agasalho, sobretudo quando chega o inverno, para reconstruir o telhado da igreja, né, irmã Gisele? Irmã Gisele está com uma rifa aí para... E nós estamos ajudando aqui, uma rifa que a mãe dela está fazendo em Manaus, para reconstruir o telhado da igreja que caiu. Tá R$ 5 cada um pouco de muitos, assim nós vamos colaborando. Então, reconstruir a identidade para a autonomia, dar visibilidade aos projetos no paradigma educomunicativo. Então, tudo que nós fazemos juntos, o que nós compartilhamos, o que nós construímos juntos, esse pacto, ele tem tudo a ver com a educomunicação. Então, a ação que transforma, despertar as capacidades para ações de intervenção social e termos sempre essa intencionalidade educativa. Olha, mesmo quem está só na pastoral, mas eu não estou na escola. Gente, você não é professor, mas você está continuamente educando, nós estamos educando para valores. Então, até aqui eu fiz a colocação, e agora nós vamos compensar compartilhando. A irmã Gisele vai colocando aí tudo que vocês estão colocando, o compartilhamento de vocês, né, que vocês colocam ali, para que a gente possa socializar e tudo que está sendo feito. Vamos lá. Então, o Jefferson Adelino, ele diz aqui em Caruaru, fizemos uma campanha, uma flor de Maria, no último dia 31. As pessoas doavam alimentos e recebiam uma flor como agradecimento. Foi uma bênção. Olha quanta criatividade, né? O quilo, campanha do quilo, olha uma flor, o dia 31 é muito sensível para a coroação de Nossa Senhora também, que coisa linda. Mais uma partilha, vamos continuar. Luiz Gonzaga Souza, para nós uma alegria da campanha da Fraternidade 22, Fraternidade e Educação, sem dúvida. Vamos trabalhar muito, e isso aqui já é uma preparação, né? Podemos levar adiante o Pacto Educativo Global, né, nessa campanha da Fraternidade 2022. Muito bom, muito obrigada. O José Epitácio, ele diz, verdade, ontem foi anunciado um aumento na tarifa de energia, e tarifa de água com aumento, a culpa seria da crise hídrica, mas, na verdade, a culpa é do homem, que dá mais valor à exploração mineral do que à preservação dos nossos rios, cheios de água. Isso mesmo, é uma denúncia que o José Epitácio faz. É verdade, é verdade. Gabriel Guarnieri, Padre Gabriel, grande abraço. Parabenizo a reflexão e pergunto, em que sentido aquela frase que me disse o meu amigo missionário, quem voa mais alto vê mais longe, e quem souber ver o mundo aprende a conhecer o próprio vizinho, poderia explicar o fato de que não existe educação e autoeducação sem abertura e acolhida a todos os povos da terra? Bom, Padre Gabriel, não sei se eu vou interpretar, mas essa imagem do voar mais alto me remete à águia. Eu gosto muito da metáfora da águia e da galinha. A gente pode, na vida, a gente pode ser águia que voa, sobrevoa, procura ver a realidade, perceber as necessidades do outro, não se contaminar com algumas coisas, não ficar deprimido porque teve uma crítica, enfim. E você pode ser galinha que só cisca. Ai, hoje, tá vendo? Eu acabei de levantar, não entendi nada do que foi dito. Quer dizer, você ter aquela chave de leitura
sempre pelo lado de quem está ciscando, né? Porque, e aí eu me lembro também do filme da Noviça Rebelde, O Jogo do Contente. Não é que você não percebe os problemas, mas o humor é uma arma contra o mau humor, contra toda essa realidade que depõe contra nós. Então, eu vejo que quem voa vê de longe é a águia que consegue ver, perceber e ver propostas de ajuda. E o Padre Gabriel pode também fazer a sua interpretação. Muito obrigada, viu, da sua participação, sempre muito desafiadora, viu, Padre Gabriel? Vamos para o próximo. A Vânia Sagreste, grande abraço lá para Castanhal. Sozinhos não dá, só dá com. É assim que a Carta Pastoral de 2021 em Castanhal tem motivado para os desafios de construir novos tempos na vida das pequenas comunidades, lugar da família e dos jovens. Isso mesmo, isso aí do projeto pastoral lá da Diocese de Castanhal. Veja, uma leitura sozinhos não dá, mas com você também vai nas lives, as pequenas comunidades de fé, as comunidades que reúnem o jovem e as famílias, que são o grande tesouro hoje. E aquilo que Francisco fala, nós temos que nos salvar sozinhos, juntos, porque sozinho ninguém se salva dentro da tempestade, mas Jesus está conosco no barco. Muito obrigada por partilhar, e um grande abraço, parabéns aí à Pastoral da Comunicação da Diocese de Castanhal, a Vânia também, eu sei que ela faz parte aí do grupo da Economia de Francisco, é educadora. Muito obrigada da sua participação, Vânia. Vamos com outra. Jefferson, de novo. Mas é bom, não tem importância, porque como vocês não, só podem falar pelo texto, falando nisso, dessa interreligiosidade, a campanha que citei acima teve como objeto arrecadar alimentos para as famílias carentes, independente da religião delas. Isso mesmo. Os católicos, independente da religião, ajudam a alimentar todos. Isso é um grande testemunho, como as nossas obras sociais, quando são católicas, elas acolhem a todos, né? Então, nós não fazemos acepção de pessoa, jamais um testemunho do Padre Jefferson. Muito obrigada. Vamos para outra contribuição, que tem várias. O Ricardo Gomes, a Diocese de Campos do Goytacazes, lá no norte fluminense. A Diocese de Campos está realizando um movimento de orações do terço nos hospitais pelo fim da pandemia. Olha, vai para o hospital rezar o terço, que coisa linda! Proporcionar aos enfermos saberem que todos rezam pela recuperação deles, isso mesmo. A oração, Pai, que todos sejam um, e quando nós estamos fragilizados, quanto nós precisamos desse apoio. E eu queria dizer uma coisa ao Ricardo, se vocês acompanham notícias, no noticiário da Rede Vida, no Vatican News, ele é assessor de comunicação da Diocese, e está sempre produzindo notícias dos vários lugares, vocês também podem fazer contato, e ele faz chegar lá no Sivonei José as notícias, faz boas notícias, isso é espalhar boas notícias, é mostrar o que existe aí nas nossas comunidades, botar a luz em cima para que ilumine e que todos glorifiquem o Pai que está no céu. Obrigada, Ricardo. A Carla, oi Carla, grande abraço, juntos pelo Pacto Educativo Global, entender, acreditar e multiplicar este compromisso, isso mesmo, e dá para fazer na paróquia, né? Hoje você é secretária paroquial, quanto dá para trabalhar, isso eu sei que a sua paróquia tem obra social também, quanto que a gente trabalha em favor das pessoas. Olha, entender, acreditar, multiplicar, está com caixa alta esse compromisso. Muito obrigada, Carla, por nos lembrar tudo isso. A Sandra Carlos, como cristãos temos que ser
sempre igreja em saída, sem dúvida alguma, igreja em saída, o tempo todo igreja em saída, procurando buscar as pessoas e entender aonde elas estão, como são. Muito obrigada pela participação de vocês. Se há mais participações, vamos compartilhando, ou se vocês têm mais compromisso, mais coisas que vocês gostariam de dizer, senão eu vou complementando aqui, por exemplo, podem fazer perguntas e complementações, não tem problema, o espaço é nosso. Eu gosto de abrir espaço grande para que vocês compartilhem. Então, eu fiz aquela chamadinha da relação do Pacto Educativo Global com a educomunicação. Então, nós temos alguns pontos, por exemplo, esse ponto sobre o olhar da sociedade. A ótica do Pacto Educativo Global, como da educomunicação, é ter uma nova sociedade a partir dos valores universais e cristãos. Valores universais, porque tem muita gente que eu vejo falando do pacto, fala que foi só uma ideia do Papa Francisco, mas sequer cita valores cristãos. Nós citamos, sim, valores cristãos. O que é humano é cristão. Claro, isso abre a todas as denominações e não são obrigados a citar, como eu cito aqui, por ser da Igreja Católica Apostólica Romana, do Serviço Pastoral da Comunicação, das Irmãs Paulinas, onde nós temos plena comunhão com o Papa Francisco, com todos esses valores. Então, essa ótica, ela reaviva o compromisso educativo em favor de uma sociedade fraterna, solidária, e que paute ações a partir do humano e não da tecnologia e do mercado. Vocês percebem que hoje é uma tendência tão forte, aliás, só tem isso, né? Nesse sentido, os bancos estão lucrando muito, né? Estão lucrando muito, outras áreas da saúde estão lucrando muito. Tem gente desviando até o dinheiro da pandemia, do tratamento. E o Ricardo Gomes diz aqui, é preciso viver o sonho de Francisco de uma nova humanidade que busque viver a fraternidade sem medo da ternura. Isso mesmo, sejamos um que evangeliza. Isso mesmo, podemos não usar nem dizer que somos católicos e cristãos, mas como nas primeiras comunidades, o pessoal via e dizia assim, olha só como eles se amam, olha só como a paróquia do padre Jefferson faz campanha para todo mundo. Isso é maravilhoso, isso é testemunho, não só para os católicos, porque tem muitas pessoas também de outras denominações e que não pertencem a ninguém, quer dizer, estão aí, entre aspas, jogados, e quem que vai ajudá-los? A igreja vai ajudá-los. Né? E essa igreja fraterna, como as primeiras comunidades eclesiais. Então, essa sociedade fraterna que não se apoia só na economia, no mercado, na economia, na tecnologia de mercado, mas é uma comunidade onde o processo educativos formais e informais tem um outro horizonte. Qual é o horizonte? Que cultivem o sonho de uma sociedade possível, construída por pessoas conscientes e organizadas na cultura do encontro. Pessoas conscientes e organizadas, eu entendo que nós somos pessoas conscientes e organizadas. E o que o padre Jefferson está dizendo, em termos globais, as paróquias são aldeias que podem fazer acontecer grandes projetos. Maravilhoso! Aldeias educativas, educação da fé, educação para valores, aldeias globais que vivem a caridade social, que fazem, mesmo que seja no micro, é no micro que a gente resolve os problemas. Vejam, uma grande cidade como São Paulo é muito difícil de ser administrada. Por mais que haja tantas ações, a gente quase não consegue ver, porque o problema é tão grande.
numa cidade menor dá para perceber, dá para até monitorar muito mais as ações da prefeitura, as ações das obras ali sociais, as ações da paróquia, né? Há essa possibilidade de mapear mais. E, sem dúvida, nós, Igreja Católica, somos muito capilarizados. Tem paróquias que têm 20, 30 comunidades. Então, quanto se faz cada comunidade? Quanto cada comunidade está fazendo? E eu estou vendo que o Ricardo está colocando mais ali, muito bom. Quero destacar o padre Arthur Oliveira, de Patos de Minas, que acolheu a oração da criança que interrompeu a homilia para pedir para o padre rezar pelo padrinho. E o milagre aconteceu. Exemplo de fé da criança de 5 anos. Eu vi essa sua notícia, Ricardo, porque são publicadas aí, como eu recebo bastante coisa, não dá tempo de eu ler tudo, né? Acho que como ninguém de nós consegue acompanhar tudo, mas olha, um padre que foi sensível, que foi a criança interrompe. Gente, homilia, uma vez eu dei um curso de homilia, um workshop, foi até em Salvador, dentro de um evento, já fazem alguns anos, era muita gente. Sabe, eu falei de homilia, sabe qual foi a primeira pergunta? Por que a gente não pode participar da homilia? Homilia é conversa familiar, as pessoas querem participar. E bonito quando o padre é sensível e acolhe, veja, uma criança, porque ele poderia dizer, vamos falar depois. Mas ele foi sensível, e o milagre aconteceu, porque quando 2 ou 3 estão unidos em meu nome, eu estou no meio deles. E o José Epitácio também está colocando, né, uma mensagem. Muito obrigada a todos vocês, podem continuar colocando, que a irmã Gisele vai colocando aí no nossa... A Sandra Carlos, que sejamos missionários. Aqui no meu bairro, eu tive a graça de apresentar Jesus e Maria e a palavra de Deus a esse povo tão carente. Meus vizinhos vão à missa comigo. Olha que testemunho bonito, que belo testemunho da Sandra. E isso, o micro, você poder ver o seu vizinho, o que seu vizinho está precisando, como viver esse pacto educativo global com a vizinhança, e também, digamos assim, Sandra, vamos que eles não tivessem ido à missa. Você fez o seu trabalho. Quanto falta hoje a visita aos vizinhos? Alguém mudou para o nosso bairro, convidar, olha, você percebeu, sabe como é que funciona aqui, quais são os horários de missa, de catequese, você gostaria de participar de alguma pastoral? Isso é acolhida, isso é comunicação. Muito obrigada, Sandra, pelo seu testemunho. Eu vi que a irmã Joana Puntel está participando. Querida, obrigada, irmã Joana. Em comunhão, sempre em comunhão aqui com o CEPAC, a irmã Joana está sempre em nossas lives, e ela está nos acompanhando. Grande abraço. O José Epitácio, ele fala assim, que na paróquia Nossa Senhora do Rosário, de Curuçá, no Pará, tem 70 comunidades. Olha, eu falei 20, 30. 70 comunidades. As comunidades que são esse micro, onde a igreja doméstica é a família, mas essa igreja que participa, onde você pode fazer tantas ações. Pode colocar, irmã, pode colocar de novo. Que bom que vocês estão participando, Ricardo Gomes, falando, eu estava ao lado da família na hora que o padrinho esteve lá, mas que coisa linda, muito bonitos os testemunhos de vocês. Então, como em cada comunidade nós podemos capilarizar todas essas ações, né? E dentro do compromisso da educomunicação, reconstruir a identidade educando para a autonomia. A autonomia, a autonomia, a liberdade, a alteridade e o compromisso com a casa comum. Veja, cada palavra que tem sentido. Autonomia não é independência, mas autonomia é a gente saber ficar de pé nas próprias pernas. Então, uma liderança, educar, ajudarmos os jovens a que eles sejam propositivos, a que eles
Não é, o jovem é capaz. Essa liberdade, que é algo mais sagrado que nós temos, a alteridade, que é considerar o outro. A Sandra, hoje eles querem que eu fale de Maria. Ah, o pessoal lá dos seus vizinhos. Que lindo! E eu sinto uma felicidade imensa, uma pessoa abençoada por Deus. Alguns até já aceitaram fazer parte da pastoral da liturgia. Que bonito, que maravilha, Sandra, que maravilha. Aqui no CEPAC nós estamos tendo um curso de leitores online também, quem quiser participar. Nós estamos fazendo os cursos que a gente fazia presencial, agora estamos fazendo. Mas que maravilha, olha só. E o compromisso com o cuidado com a casa comum. Então, ajudar as pessoas, as comunidades, a assumirem a própria escolha, isso que a Sandra contou, a despertar o desejo e não impor, né? Porque muitos podem dizer, não, eu já tenho meus compromissos, tudo bem, estamos em comunhão, mas ajudar as pessoas a despertarem esse desejo de participar. Eu gostaria muito de fazer parte. Como o Dia Mundial das Comunicações, né? As pessoas que chegaram em Jesus disseram, mestre, onde moras? Ele disse, venha e veja. Venha e veja. E eles foram e ficaram, e experimentaram, e viram como é gostoso. Então, a mesma coisa, convidar as pessoas, venha participar da nossa comunidade, venha conhecer, e assim, venha conhecer, mas não é só seja bem-vindo. Você gostaria de participar de alguma pastoral? Tem alguma habilidade? Incluir essas pessoas, sabe? Ser comunidades abertas e inclusivas. Isso é muito educativo e é fraterno e é evangélico. Ricardo Gomes, nós comunicadores temos de revelar ao mundo pessoas que iluminam com os seus exemplos. Isso mesmo. Sejam luz, uma comunicação humana e divina, desde as crianças e o legado dos idosos. Isso mesmo. Quanto trabalho as crianças, o que a gente aprende de criança, da nossa mãe, do nosso pai, da nossa avó, nós não esquecemos, né? Mas desde criança, então, hoje tem vários movimentos, infância missionária, pode dar outro nome que quiser, dê o nome que quiser, mas ajude as crianças a terem o gosto das coisas de Deus, despertar o Deus presente no coração das crianças. As crianças são muito fraternas, elas repartem quando elas veem que nós adultos repartimos. Então, elas aprendem assim, elas vão adquirindo hábitos, nós vamos adquirindo hábitos, educação, são hábitos também que depois nós vamos incorporando. Olha, a pastoral da criança, muito bom, José Marcos, lembrando que ressaltar a riqueza da pastoral da criança na paróquia, na educação e auxílio aos carentes, isso mesmo, em nossa zona rural. E eu acredito que as cidades também têm essa carência. Em maio, fizemos um lindo trabalho de distribuição de cestas básicas. Isso aí, mas a alimentação, a multimistura, ajudar a repor as energias que às vezes não tiveram em casa. A Sandra, faço parte das pastorais da acolhida e liturgia. Ai, que lindo, estamos juntos aí com a acolhida, viu? Escuta das Ezequias também, que coisa linda. Das Ezequias, proclamamos a palavra, a acolhida, e o Ricardo lembra do Rosário das Crianças, na Diocese de Novo Fraiburgo, que é um exemplo muito interessante. Veja, a criança, eu lembro na minha família, quando eu vou em casa, minha sobrinha, quando era pequena, a gente rezava o texto e reza uma Ave Maria. E a criança reza lá Ave Maria, às vezes se atrapalha, mas reza Ave Maria. Tem rádios também que tem o terço compartilhado, então a criança entra e reza Ave Maria, junto com a mãe, junto com o pai. Olha, tudo isso é muito educativo e é testemunho. E quando o Ricardo fala, nós temos que ser luz, sim, luz que é colocada, luz para iluminar e para apontar o caminho que é Jesus, né? Nós somos instrumentos, então nós indicamos o caminho
que é Jesus, e esses testemunhos saibam que ficam no coração das pessoas, sobretudo na hora da fragilidade, Sandra, quando nós estamos fragilizados pela doença, pela perda de um ente querido, a visita às famílias depois da perda. Como é importante essa visita, porque fica um grande vazio que é preenchido com o quê? Com os amigos, às vezes os parentes, quando é possível. Nem sempre os parentes podem nos ajudar. Mas, olha, foi muito rica essa nossa partilha, muito boa mesmo. Eu quero agradecer a vocês que contribuíram nessa reflexão do Pacto Educativo Global, que ele é educativo em sentido amplo, no sentido das escolas, da educação formal, sejam elas católicas ou públicas, professores que estão ali, que possam ser esse fermento nas nossas pastorais, no nosso trabalho do dia a dia, com a vizinhança, com as associações. Olha que maravilha como nós podemos ampliar a proposta do Pacto Educativo Global do Papa Francisco e com a campanha da Fraternidade 2022. Vamos cultivando esses valores, nós vamos voltar a falar de outras temáticas super interessantes, por exemplo, na quarta-feira que vem, outro tema super atual, que é a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. Nós estamos, muitas dioceses já estão na fase da escuta, outras pessoas talvez não ouviram falar. Nós tivemos 5 conferências de bispos da América Latina. Agora o Papa Francisco convoca uma Assembleia Eclesial da América Latina, né? Então, no dia 9, nós vamos ter aqui conosco o padre Luiz Miguel Molina, da equipe de comunicação do CELAM, do Conselho Episcopal Latino-Americano, e nós vamos tratar dessa temática. Eu queria ainda mencionar aqui a Vânia Sagreste, que está colocando o seu testemunho aqui. Pode colocar na tela, irmã Gisele, depois a gente fecha. Então, a Vânia, ela nos diz a lógica da partilha, uma realidade entre os pobres, que doam do pouco que têm para suprir as necessidades de outros mais necessitados. Quantas ações sociotransformadoras pelo Brasil. Viva a Igreja! Muito bem, esse testemunho nos anima também. E não vamos nunca desanimar, e vamos procurar mostrar, e não vamos ficar com aquele olhar míope de muitos noticiários que só mostram violência. Vamos mostrar o bem que é feito, vamos mostrar localmente e globalmente à medida que podemos, né? E a Sandra também está aí novamente reforçando. Gente, muito obrigada pela partilha de vocês, pela participação tão viva, tão linda, dessa igreja viva e educadora que está em nossas comunidades. Muitíssimo obrigada aqui em nome da equipe do CEPAC, obrigada, irmã Gisele, também, que está aí nos ajudando nas transmissões, obrigada, irmã Joana, que está no apoio, e nós, então, como falamos, na próxima quarta-feira, vamos ter o padre Luiz Miguel Molina, vocês podem fazer perguntas que vocês quiserem, ele vai falar, então, da Assembleia da América Latina, toda essa temática, ele está super por dentro, e também em que processo está e como nós podemos participar, quem ainda não está envolvido. E então, nós convidamos mais uma vez que você visite o site do CEPAC, www.paulinascursos.com/CEPAC. Nós temos diversos cursos à distância, inclusive de acolhida, de organização da pastoral da comunicação, o pensamento da igreja sobre comunicação, podcast, oratória, redes sociais, espiritualidade do comunicador, e temos um curso super especial de especialização que a irmã Gisele vai colocar, fechando essa live, ela vai colocar de novo o testemunho da irmã Quitéria. Então, fique sempre conosco aqui no nosso canal, compartilhe essa live, divulgue também, peça para as pessoas se inscreverem, porque aqui é um espaço de formação e de informação. Fica com Deus, rezemos uns pelos outros, rezem pela equipe do CEPAC. Um grande abraço e fique com Deus, e até quarta-feira que vem, se Deus quiser.